Olá, irmãos, bem-vindos à quarta aula do nosso curso de juízes, quarta e última aula. Vamos continuar estudando a aplicação desse livro em nossa vida. O poder é de Deus ou o poder é dos homens? De quem é o mérito? Como nós lidamos com a nossa fé na grandeza de Deus? São alguns dos temas que nós vamos tratar nessa aula. Eu espero que seja muito abençoador a todos. Ótima aula! Aqui eu gostaria de falar um pouquinho também, que é essa questão entre o poder de Deus e dos homens. É a, é a segunda lição, o segundo princípio que para mim está muito claro nesse livro de Juízes, tá? Poder de Deus versus poder dos homens. São falhos. Todos os juízes são muito falhos. Na verdade, não tem nada de bom neles. O autor escreve de um jeito em que ele não escreve nada de bom. Não escreve. Ele é incapaz de fazer isso. Ele não consegue. O autor só fala as coisas ruins que os juízes fizeram. É proposital. Ora, mas se as pessoas são tão más, se os juízes são tão covardes, né? Juiz que fala, eu só vou para a guerra se a mulher for junto. Não, eu não acredito não, pede sinal. Age por impulso. Se esses homens são tão maus, como é que Deus livrava então o povo? Como é que Deus capacitava? Porque o poder é todo de Deus e não é dos homens. Isso está declarado em Juízes 7, versículo 2. Se o irmão está com a sua Bíblia, abra, por favor. Porque isso aqui é muito interessante. Juízes 7, 2, é a fala de Deus, ou do anjo do Senhor, para Gideão. Quando ele fala, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Entendendo o que está acontecendo aqui. Gideão está indo, depois de 3 provas de fé, né? Depois de 3 pedidos por sinal, aí Gideão se convence, ele está indo com um exército enorme. Ele está indo com um exército enorme guerrear contra os midianitas. E aí Deus olha o exército, aquele exército enorme, e fala, tem muita gente. Vocês vão achar que vocês venceram porque vocês são poderosos. Tem muita gente. Eu não quero uma batalha com tanta gente, eu não aceito. Olha só. Tem muita gente, eu não quero uma batalha com tanta gente. Aí está ecoando algumas falas da Torá, do Pentateuco, que fala que o povo não poderia, por exemplo, juntar carros e cavalos, o povo não poderia ter demonstrações de força, coisa que Salomão pecou e fez. Mas Deus está falando, tem muita gente, se vocês forem com esse exército, claro que vocês vão ganhar, porque eu falei que vocês vão ganhar, mas vocês vão achar que venceram porque o exército é grande, eu não quero isso, manda embora. E aí o Gideão fala, olha, né, quem aí não quer ir, está com medo, quem for tímido, quem for medroso, pode voltar, vai embora. E vão embora 22 mil. Então, olha o tamanho do exército. Para aquela época, 22 mil para aquela época, é algo, assim, avassalador. 22 mil guerreiros para aquela época, em que as guerras eram entre povinho contra povinho e tal. 22 mil foram embora. E aí Deus continua falando, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. E é aí que ele faz o teste de mandar descer na água e, né, quem beber água levando a mão fica, quem beber igual cachorro, né, agachado assim, virado, né, para trás, vai embora. Até ficar só 300. Que aí passa de ser um número, né? Você tem ali 30 mil para ficar só 300, imaginando, aí é o outro oposto. Como é que vai vencer uma batalha contra a maior potência local com 300 homens? Aí é o oposto. Foi do super exército, daquele exército que a gente só vê em filmes se colocar em efeito visual, né? Foram daquele super exército para um exército minúsculo de 300 pessoas, impossível de vencer qualquer batalha. E aí Deus fala, é com esse exército. Tudo isso para mostrar o quê?
a vitória vai vir, mas não é por vocês. Vocês precisam saber que vocês venceram, mas não... Vocês vão vencer com mérito zero, vocês vão vencer e ninguém vai poder falar que foi força de vocês, ninguém vai poder falar que foi força do Gideão, ninguém vai poder falar que ele era um grande líder, porque não era, está aqui, ele era um homem péssimo, medroso, homem frouxo, né? Ninguém vai poder falar que o mérito é do Gideão, ninguém vai poder falar que o mérito é do exército, o mérito é todo meu. Então, por isso que esse versículo 2 está falando, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Então, Israel não pode se gloriar. Essa teologia do poder de Deus versus o poder dos homens. E o livro de Juízes é radical. O livro de Juízes é muito radical nesse ponto, que ele não permite sequer exaltar um juiz. Claro que a gente já tentou ver humanamente por quê, porque talvez tenha um contexto sociopolítico, ideológico por trás. Mas Deus permite que o livre dessa forma, porque a palavra de Deus, mesmo tendo um homem que escrevendo ali, pensando a favor da monarquia, tem o Espírito de Deus por trás, permitindo que ele escreva isso, e chegou para a gente um livro de homens depravados que conquista a gente, é tudo Deus. Quando Deus fala que alguma coisa vai acontecer, não tem homem que impeça. Quando Deus fala que vai usar alguém, Deus pode usar alguém independente de quem essa pessoa seja. Então, o poder é todo de Deus, é Deus que faz tudo isso. E por outro lado a gente tem a tentação da glória humana, que é a gente se olhar e falar assim, olha como eu sou, hein? Olha como o meu exército é forte, olha como esse homem é poderoso, tanto que eles chegam para Gideão e falam, reina sobre nós, e Gideão fala, eu não vou reinar coisa nenhuma, reina Deus sobre vocês, eu que não vou reinar nada. Então, olha como esse homem é poderoso, olha, e o povo mesmo assim, né, é uma tentação nossa, olha, fui eu, né, olha como eu sou inteligente, hein, olha como eu sou hábil para os negócios, olha como eu, né, olha como eu sou forte, olha como eu sou bonito, olha como eu sou bom de papo, olha como eu convenço todo mundo. Olha o que a minha empresa conseguiu, olha o que a minha família conseguiu, olha o carro que eu consegui comprar. Olha o que Deus, olha como Deus me usar. E não, nada disso. O livro de Juízes está mostrando, não é o ser humano. E Deus, ele usa as coisas loucas do mundo. É uns usando a fraqueza. Então, isso não está só em Juízes, não. Deus vai usar uma mulher estéril e um homem fora da sua casa. Deus vai escolher sempre aquele que é o mais fraco. Já perceberam que Deus nunca escolhe o primogênito? Deus sempre escolhe o outro. Deus escolhe o fraco. Deus escolhe quem parece que não é. Deus escolhe profetas que são homens assim do campo, que ninguém nunca daria nada. Aí quando chega o Novo Testamento, Paulo fala, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolhe o fraco para envergonhar o forte. Então é Deus toda hora mostrando, o poder é meu, não é de vocês, o poder é meu, não é de vocês. E se tem alguém se vangloriando e falando, olha o que eu conquistei, o que eu fiz, é porque ainda não entendeu a graça de Deus. Não entendeu que Deus usa, pode pôr. Mas isso, todo o mérito é de Deus. Tudo que Deus faz é de Deus, todo o mérito é de Deus. Mas eu também fiz, mas eu também agi. Mas o Gideão também é herói da fé. Mas, calma, aí entra a graça de Deus. Porque Deus usa o ser humano apesar das suas grandes falhas. No momento em que o ser humano entende e fala, tá bom, Deus me usa, aí Deus vai e usa e faz a festa e faz toda a diferença. Mas mesmo assim o mérito não é humano. Quem deu a inteligência foi Deus, quem deu o carisma foi Deus, quem deu a força foi Deus, quem deu o dinheiro e a condição foi Deus. Pode trabalhar a vida inteira, se Deus não estiver nisso, não vai dar, não vai. Ou às vezes Deus até está nisso, mas Deus está falando, mas eu quero que você continue humilde. Ok, é sempre a vontade de Deus que abre porta, fecha porta, permite, não permite, é sempre Deus. Se não for Deus, a gente não consegue nada. Então é uma mensagem de graça. Como é que um povo é tão
mal, um povo que abandona Deus, um povo que não merece nada, com líderes tão terríveis, toda hora é salvo por Deus, pela graça de Deus. A graça de seres humanos, apesar do seu pecado. A graça de Deus que ouve o grito e vai socorrer um povo que não merece. No Deuteronômio estava escrito que se o povo abandonasse, o povo ia sofrer e ia ser expulso da terra. E o povo abandona e Deus perdoa. 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 Uai. Aí em algum momento expulsou? Expulsou. Quantos séculos depois? Porque é um Deus da graça, um Deus da misericórdia. Um Deus que olha para uma sociedade e não vê nada bom. Nada bom. Mas mesmo assim fala um homem aqui e ele vai ter um filho. E esse filho vai ser nazireu e esse filho vai ter uma força descomunal. E esse filho que vai ter uma força descomunal não vai querer nada com nada. Vai ser um homem impulsivo, carnal. Mas mesmo assim eu vou usar esse cara. É Deus. Deus que faz nascer o Sansão, de onde não tinha nada, de uma mãe estéril, e usa um homem que ao longo de Deus, em momento nenhum, e mesmo assim usa esse homem e liberta o povo através desse homem. Ué, é graça de Deus. É graça de Deus. E a gente aqui pregando que Deus que Deus vai destruir, que se você pecar, dependendo do pecado, não tem mais jeito, já era. E a gente aqui, né, na sociedade falando de maldição, perda de cobertura espiritual, esse tipo de coisa. E nas páginas da Bíblia a gente está lendo sobre um Deus que toda hora que o povo ora e geme, Deus ouve. E Deus manda um libertador. E esse libertador não é um homem valoroso, esse libertador é alguém que também é mais um do meio do povo. E usa um homem. Que coisa, né? Um Deus que escolhe, um Deus que usa pessoas que não merecem, um Deus que escolhe o maior perseguidor contra os cristãos e aparece para Paulo e sou eu, por que você me persegue? É esse o nosso Deus. Que vai onde as pessoas não acham que pode ir. Levanta líderes da onde não tem. Coloca o Espírito e... não parece, claro que no Antigo Testamento colocar o Espírito é diferente do Novo, né? No Antigo Testamento colocar o Espírito é quando Deus quer usar, não vai usar mais, Deus retira. É diferente, no Novo a aliança é perpétua. Mas esse é o nosso Deus. É um Deus que usa o ser humano apesar das falhas. E, indo para o fim por último, a gente tem essa teologia da fé no Novo Testamento. Porque, por exemplo, quando a gente lê a mesma história de Gideão no capítulo 15, nós lemos o seguinte: tendo contar este sonho e o seu significado, adorou, tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos. O Gideão é um homem sem fé, o Gideão é um homem medroso. Depois do quarto sinal que Deus dá para ele, depois dele ouvir o sonho do acampamento midianita, aí Gideão volta e fala: vamos atacar. Em algum momento ele acredita. No momento em que ele acredita, aí Deus usa ele. Em algum momento o ser humano se abre para Deus. Mesmo depois do quarto sinal. Então Deus é o Deus que usa o ser humano, mas usa o ser humano no momento que o ser humano acredita. Vamos pensar em Sansão? Sansão não está nem aí para Deus, mas Sansão sabe que ele tem uma força descomunal. Não sabe? Sansão sabe que na hora que ele quiser, ele derruba os portões da cidade, coloca no ombro e sai andando. Sansão sabe disso. Que na hora que ele quiser, ele destrói tudo. Então ele tem fé. Ele tem fé no poder que Deus deu para ele. Ele não está ligando muito para a lei de Deus, não está nem aí para a lei de Deus. Mas ele tem fé no poder que Deus deu para ele. E ele sabe que quando ele quiser, ele sai. Porque ele sabe que a força dele vem do alto. E aí quando ele conta o segredo, é traído e corta o cabelo, aí ele não consegue mais. Então, de alguma forma, existe fé aí. Eu estou dizendo isso porque o autor de Hebreus, obviamente, não está errado. Quando o Hebreus coloca esses personagens numa galeria que, como eu falei, não é Heróis da Fé, porque Heróis da Fé não está na Bíblia, está na tradução, é um título. Mas quando coloca na galeria desses homens que conseguiram grandes vitórias através da fé, está colocando alguns desses nomes, justamente porque foram pessoas que chegaram a grandes feitos através da fé. Através da fé e não através da força deles.
Através da fé. E está de acordo com o que Juízes fala. Então, em Hebreus 11, se os irmãos abrirem Hebreus 11, a partir do 32, Hebreus 11... Hebreus 11, a partir do versículo 32, torna desses nomes, né? E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Samuel, os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, eles tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e... O autor está colocando vários nomes ali importantes numa baseada, e entre esses nomes está lá, Gideão, Sansão, Jefté, Baraque, esses personagens de Juízes. E está dizendo que esses personagens obtiveram grandes vitórias através da fé. E isso aconteceu. Homens medrosos, homens covardes, homens traiçoeiros, homens infiéis, no momento em que eles creram, Deus deu a vitória para eles. No momento que, né, por exemplo, que o Sansão fala, eu vou conseguir me libertar quando eu quiser, ele está crendo no poder que Deus deu. No momento em que Gideão ouve o sonho, depois do quarto sinal, ele fala, tá bom, agora é verdade, aí ele crê. E quando ele crê, ele sabe que mesmo com 300 homens, a vitória é dele. Naquele momento em que ele entende, ele vai. Mesmo que demore, mas ele vai. No momento que ele entende, ele vai e a vitória é dele. No momento que Jefté aceita a missão de libertar o povo, fala, tá bom, eu vou. A vitória é dele. No momento que Baraque fala, eu vou, só se a Débora for junto. Mas ele acredita que existe vitória naquilo, ele vai e obtém a vitória. No momento em que a gente crê na palavra de Deus para nós, a gente obtém a vitória. Porque a Bíblia garante, pode colocar, a Bíblia garante que Deus cumpre as suas promessas. Se Deus olhou para o Baraque e falou, você vai ser vitorioso, é porque ele vai. Se Deus olhou para o Gideão e falou, você vai ser vitorioso, é porque ele vai. Mesmo que ele esteja enfrentando a maior potência, você vai. Você vai ser vitorioso. Deus falou, então você vai. Não tem nada que tire de você isso. Porque Deus cumpre as promessas. Posso falar que tudo que você fizer vai dar certo? Não. Posso falar que todas as promessas que Deus te fez, Deus vai cumprir, sim. Tudo que Deus falou, tudo que Deus prometeu, Ele cumpre. Quais são as promessas de Deus para nós? O que está na Bíblia. Tudo que Deus nos prometeu, Ele cumpre. E isso é a vida pela fé. Viver num mundo difícil, complicado, sem saída. E você pensa, de onde vai vir a saída disso? Porque eu estou abandonado, que vitória existe nisso? Mas vem a Bíblia e fala que tudo coopera para o bem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que a vitória é nossa, que nós seremos honrados, glorificados. Eu preciso acreditar. E não é uma questão de tomar posse, não tomar posse. Está lá, se eu sou povo de Deus através de Cristo Jesus, tudo aquilo que está falando na Bíblia, para o povo de Deus através de Cristo Jesus, é verdade e vai se cumprir, palavra por palavra. Mesmo que a circunstância não mostre. Mesmo que a circunstância seja difícil. Amanhã no sermão nós vamos falar sobre promessa de Deus. Como acreditar em promessa mesmo quando você olha para o lado e fala, está tudo errado. Porque quando Deus promete, acontece. Então, se Deus olha para um homem fraco, medroso, e já saúda assim, salve varão valoroso, é porque Deus sabe o que Ele vai fazer na vida daquele homem. Gideão, homem valente, mas Gideão é covarde. Mas Deus sabe o que vai fazer na vida daquele homem. E esse homem que é covarde, lidera o povo e vence a maior potência da sua época com um exército de 300 homens. Porque Deus prometeu, Deus falou. Deus olha para a gente e já vê, não o nosso valor, Deus olha para a gente e vê o que Ele pode fazer através
de nós. Quando Deus olha para nós e fala assim, eu quero te usar, é porque Deus sabe que nós temos potencial. Se Deus escolheu, se Deus colocou na gente o Espírito dele, é porque Ele sabe que nós temos potencial, Deus sabe que Ele pode fazer grandes coisas através de nós. Deus sabe. O passo da fé é aquele que fala, eu acredito, mesmo sabendo que eu sou pecador, que eu sou medroso, que eu tenho fobias, que eu tenho doença, que eu sou paciente psiquiátrico, que eu tenho uma família complicada, mesmo sabendo que eu bombei na faculdade porque eu não sou inteligente, mesmo sabendo tudo isso, eu acredito que Deus vai me usar. E eu vou. Eu caminho pela fé. Eu acredito que Deus vai me usar. Eu vou andar com coragem, eu vou servir, eu vou pregar o evangelho, o ministério que eu perceber que Deus está me dando, eu vou fazer, porque Deus vai me usar. Então Deus olha para dentro de nós, já falando o que a gente vai ser, mesmo sem a gente ser. É o Deus que olha para nós e nos chama de santos, mesmo nós não sendo. É o Deus que olha para nós e vê a purificação, mesmo nós não estamos, de fato, né, literalmente purificados. É o Deus que olha para nós e fala, pessoa valorosa, filho valoroso, servo valoroso. E a gente olha e fala, mas não tem valor aqui. Mas Deus está vendo, porque Deus já está vendo lá na frente o que Ele vai fazer de acordo com a palavra dEle. Então, o autor de Juízes pode ter escrito pensando em outras coisas, mas o Espírito Santo escreveu uma mensagem muito viva, uma mensagem muito atual, uma mensagem de impacto para as nossas vidas. Se Deus usou Jefté, se Deus usou Sansão, se Deus usou Gideão, se Deus usou Baraque, Deus não vai nos usar? Num primeiro momento, as páginas de Juízes assustam, mas no segundo momento confortam, porque mostra o ser humano como ele é, o ser humano fraco como ele é, o ser humano com seus defeitos, e mostra Deus agindo, e Deus atuando, e Deus cuidando desse ser humano, e usando esse ser humano para grandes coisas, para grandes atos, para grandes feitos. Então, para mim, essa é talvez, seja a maior mensagem desse livro. Quando eu leio, eu fico com as impressões ruins, das coisas ruins que acontecem, mas eu fico muito mais com esse choque entre o profano e o santo, esse choque entre o homem pecador miserável e o santo que entra e se apodera dele, e como esse choque produz frutos, como esse choque produz vitórias, como esse choque entre o profano e o santo transforma realidades. Então Deus usa esses homens e Deus cumpre as suas promessas. E aí, para encerrar, quando Deus usa esses homens, Deus liberta, Deus apazigua, Deus levanta a moral do seu povo, e o seu povo agora pode viver com coragem. Quem Deus usa de verdade, quando Deus usa alguém, esse alguém é usado para libertação, esse alguém é usado para levar paz. Esse alguém é usado para abençoar o seu redor, para fazer a diferença no seu redor. É assim que Deus usa alguém. Homens levantados por Deus foram homens usados para abençoar pessoas, para mudar realidades. É assim que Deus usa uma pessoa. Mas se Deus colocou o Espírito, Deus está usando. Esses homens levantaram a moral do povo, libertaram o povo da opressão e permitiram com que o povo pudesse viver em paz. Então, é isso o que Deus faz quando Deus usa um ser humano. Irmãos, então eu deixo esse panorama, que para mim é a principal mensagem. Uma sociedade sem Deus é uma sociedade injusta. Deus usa os seres humanos e Deus nos capacita através da fé. Deus usa a nossa fé. No momento em que crermos, Deus usa. Enquanto a gente não crê, não acontece. Quando a gente crê, acontece. A gente vê muita gente, mas eu não sei, Deus não me usa, mas a pessoa também não está acreditando, mas eu não sou nada, não vai acontecer. Se não vai acontecer, então Deus não vai te usar.
No momento em que você fala assim, Deus quer me usar, Deus está comigo, aí o poder de Deus se manifesta. Era isso, irmãos. Não sei se os irmãos têm pergunta, algum apontamento, alguma dúvida, gostariam de colocar. Esse é o momento, essa é a hora. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu falei muito aqui, né? Deixei esse tempinho para a gente conversar um pouco. Alguém quer falar alguma coisa? Silêncio. Mari. A pergunta da Mari, né? Da onde vinha a força do Sansão? Ele tinha fé, mas ele tinha fé... A força vinha do cabelo, né? Essa é a pergunta. O cabelo dele era o símbolo da aliança dele com Deus. Que ele abandonou tudo. Então ele era nazireu. Né? O anjo falou para os pais, ele vai ser nazireu. Ele não pode passar navalha, não pode cortar barba, não pode cortar cabelo, não pode bebida forte, tem que ter uma vida... É nazireu. Tem aqueles que eram nazireu por um tempo... Vou fazer um voto, aí eram nazireus por um tempo. E tinham aqueles desde criança, dedicados desde criança. Até mesmo como Samuel depois vai ser, mas o Sansão é nazireu, dedicado desde criança. Sansão vai crescendo e vai esquecendo. A gente viu que Sansão toca em cadáver, come coisa que é proibido. Sansão não está nem aí, casa com filisteias, Sansão não está nem aí. Vai com prostituta, mas o cabelo está lá. Então o cabelo é o símbolo da aliança. O cabelo é aquilo que ainda lembra Sansão de que existe algo. Então ele fala para Dalila, na verdade, eu sou nazireu desde pequeno, nunca passou navalha na minha cabeça. Então o cabelo pode funcionar como um símbolo, eu entendo dessa forma. Não que o fio fosse mágico, mas ele pode estar fazendo o que for. Ele ainda está carregando o símbolo da aliança com Deus, com ele. E nesse símbolo, cabelo, é legal essa questão do cabelo, que é a questão de unção, né, sobre ele. Então, o cabelo simboliza o Espírito de Deus agindo nele. Quando o cabelo é cortado, é como se o último resquício da aliança quebrou. Para Deus, Sansão abriu mão da aliança. Sansão abriu mão do voto. Sansão abriu mão da única coisa que ainda ligava Sansão com Deus. Sansão abriu mão disso. E aí, quando Sansão abre mão disso, ele perde toda a força. É quando Deus retira o Espírito. Então, o cabelo, ele é o cabelo, mas ele é um símbolo. E aí, quando o cabelo volta a crescer, ou seja, raspou, mas sempre é um motivo para renovar o seu voto. Então, é a nova oportunidade. Deus permite, Deus traz a disciplina, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de você refazer o seu compromisso com Deus. E o cabelo volta a crescer. Então, ele refaz o seu compromisso com Deus, simbolicamente, a gente não tem isso verbalmente, que é mais a se vingar dos inimigos, né? Ele se mata no final. Mas simbolicamente ele refaz a aliança com Deus. O cabelo volta a crescer, volta a ter essa marca. A gente imagina que ele lá como escravo dando moinho, está lá com os pelos crescendo de novo, então ele tem essa força de derrubar o templo, tá? Mas são símbolos, a Bíblia trabalha muito com símbolos, né? E o cabelo sendo um símbolo. Tanto que o nazireu era fácil reconhecer, porque era alguém totalmente barbado, cabeludo, desgrenhado, andando pela rua, é o nazireu, né? O voto que é interno é simbolizado externamente. Eu reconheço, é o nazireu, dedicado ao Senhor. Tá? Alguma pergunta? Podem fazer. Não há? Então, queridos irmãos, eu agradeço a atenção, né? Peço perdão, sei lá, pelo jeito, pela forma, foi o que eu consegui achar. De forma nenhuma eu exauri esse livro, é um livro gigante, dá para falar muito, muito, muito mais coisa. Eu trouxe os panoramas gerais, os princípios gerais. Se o irmão quiser se aprofundar nesse livro no Antigo Testamento, depois vamos conversar, eu posso passar uma bibliografia muito boa, né, muitos livros interessantíssimos que ajudam a aprofundar, a conhecer mais essa leitura, tá bom? Mas continuem lendo a Bíblia. Esse foi um curso que a gente pode, né, ter outros, né, de um sábado, 2 sábados e acabou. Nossa ideia é trazer mais
possibilidades de crescimento bíblico em cursos assim. Se Deus permitir, vai ficar depois disponível online, para aqueles que não puderam. A gente vai talvez dar uma editada, colocar ali online, colocar perguntas, fazer um formulário, para ser como uma aula mesmo, um EAD, né, uma provinha, uma coisa assim de aprendizado, para envolver a igreja inteira de alguma forma, né? Quem não pôde vir por vários motivos, pode depois assistir e debater online, conversar, tá bom? Então essa é uma estratégia, é uma ferramenta que a gente está tentando incorporar junto com a EBD, junto com outras formas de ensino, faros e tudo mais, trazer também esses aprofundamentos bíblicos. Eu espero que tenha, né, trazido um pouco mais de crescimento, não só do livro de Juízes, mas da maneira como ler a Bíblia, que eu acho isso muito importante. A forma de ler o Antigo Testamento é tão precária, né? A gente tem que ter as ferramentas certas para não cair em erros, sempre lendo o Novo Testamento junto. Incentive quem não veio a assistir depois online. Quando for lançado, faz um incentivo, né? Alguns professores da EBD que não puderam vir, é importante ver. Incentiva lá, fala, assiste, né? Vamos crescer, se tem alguma dúvida, se não concordou, fala com o pastor depois, né? Mas, inclusive, estou aberto depois, quem tem dúvida, quer conversar, pode falar, tá bom? Mas era isso, meus irmãos. Então, podemos orar para a gente encerrar esse momento. Pai querido, pela oportunidade, por esse sábado, por essa manhã, que bom nós podemos nos ver esses irmãos, conversar mais sobre Tua Palavra. Continue nos ensinando, Pai, o que o Senhor quer. Continue nos mostrando o que o Senhor quer. Que o nosso Bíblia seja o Teu, Pai. Que a gente tenha maturidade, discernimento, de entender e compreender a Tua Palavra da Tua forma, Pai. Cuida do nosso coração, da nossa mente. Pedimos que essa palavra que nós conversamos hoje aqui possa fazer a diferença, que possamos incorporar no nosso dia a dia estes princípios da Tua Palavra, Pai. Aumenta a nossa fé, que possamos agir e atuar pela fé. Senhor Deus, usa a nossa vida apesar das nossas falhas, Senhor. Encoraja o Teu povo. Senhor Deus, nós Te adoramos e também clamamos, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso povo, para que o Senhor se manifeste e haja a verdadeira adoração, aquela que não produz injustiça, aquela que não produz o mal. Senhor Deus, que possamos viver de acordo com a Tua Palavra, vivendo de maneira honesta, moralmente santa, de maneira justa, Pai. Nos capacite a isso e nos dê um bom fim de semana em Tua presença. Que todos tenham um sábado muito agradável, um domingo muito agradável, no santo nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Deus abençoe, nos vemos amanhã, né, nosso culto, 11h15, vamos falar sobre promessas de Deus.